Quantos querem ouvir uma palavra nesta noite? Se você trouxe a tua Bíblia, abra comigo aí Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura aqui do versículo 38 ao 42. O título, queridos irmãos, dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês: um coração de Maria num mundo de Marta. Este vai ser o título, um coração de Maria no mundo de Marta. Eu quero ler esse texto que vamos usar aqui como base para você entender melhor esse título: um coração de Maria no mundo de Marta. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 38, está escrito assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de minha irmã, que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez nós queremos aqui juntos manifestarmos, ó Deus, a alegria de poder estar aqui na Tua presença e dizer para o Senhor Jesus, que para nós isso aqui não é um dever, não é uma obrigação, para nós é um privilégio, é uma honra, é uma satisfação estarmos aqui cultuando o Senhor, adorando o Senhor, ouvindo a Tua palavra. Então agora, Jesus, fale conosco por meio das Escrituras, abra o nosso entendimento de coração. Jesus, nós não estamos aqui, meu Pai, interessados em ouvir o que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Então fale conosco por meio da Tua palavra, abra o entendimento dos Seus filhos, Espírito Santo. Use os meus lábios de uma maneira simples, me ajude a ser objetivo, mas fale conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Um coração de Maria no mundo de Marta. Eu creio, irmão, irmã, mesmo você que talvez não conhecia o texto bíblico, o texto que nós lemos, já está conseguindo entender um pouco, pelo menos o título da mensagem: um coração de Maria no mundo de Marta. O coração de Maria representa o cristão que prioriza, que valoriza a comunhão com Deus, a comunhão com Jesus acima de tudo. O coração de Marta está representando isso, aquela pessoa que não negocia o tempo dela com o Senhor Jesus, que não negocia um momento como este de cultuar. Esse é o coração de Maria. Agora, o mundo de Marta representa o cristão que até segue Jesus, que até ama Jesus, mas não o valoriza como ele deve ser valorizado. Talvez a pessoa que não prioriza Jesus como ele tem que ser priorizado. Nós lemos no versículo 38 que Marta o recebeu em sua casa. Então o texto é muito simples de entender. Jesus chega num lar, numa família onde morava ali Lázaro, Marta e Maria, e a Bíblia fala que foi Marta que o recebeu Jesus em sua casa. Então veja, irmãos, que Marta, ela recebe Jesus na casa. Então é uma mulher que realmente amava Jesus, que era vamos dizer assim, uma discípula de Jesus. Mas, no entanto, diz o texto que a Marta andava distraída em muitos serviços, depende da tradução, em muitos afazeres. E para mim, irmãos, presta atenção, este é um retrato do cristianismo pós-moderno. Uma igreja, eu estou pregando para cristãos, amém? Para o povo de Jesus, uma igreja que ama realmente Jesus, mas que muitos não têm tido tempo com Deus, não têm dado prioridade para Deus, não têm valorizado o momento com Deus. E Marta esse retrato, retrata muito bem o que está acontecendo hoje com a igreja. Porque eu olho para esse texto e eu vejo que não eram coisas ilícitas, não eram pecados que estavam roubando a comunhão de Marta com Jesus. Eram coisas lícitas e que
são justas, né? São coisas que têm que ser feitas, serviço, trabalho, tudo isso faz parte da nossa vida. Só que Marta, ela estava invertendo as prioridades na vida dela, como muitos cristãos também estão fazendo. Agora, na Bíblia, a gente encontra mas muitas advertências, inclusive algumas foi o próprio Jesus, né? Foram advertências que o próprio Jesus deixou para nós. Temos cuidado, queridos irmãos, com as distrações, coisas lícitas, boas, mas que às vezes roubam a nossa comunhão com Deus, como o trabalho, como família, como entretenimento e outras coisas. Daqui a pouco eu quero ler para vocês algumas referências em relação a essas advertências. Agora, eu creio, queridos irmãos, que hoje, presta atenção, na minha opinião, hoje, viver neste mundo de Marta, com o coração de Maria, é muito mais desafiador do que nos dias de Jesus. Você sabe por quê? Porque nos dias de Jesus, sequer tinha, no caso, luz elétrica. Luz elétrica é algo que foi inventada há não muito tempo, 1879, né, pelo americano Thomas Edison. Então, eu costumo dizer, pessoa que é mais nova não conhece esse ditado, né, essa expressão, mas até 1879 as pessoas dormiam com as galinhas, porque você que é do campo sabe, as galinhas chegou final da tarde, está escurecendo, já está ali arrumando, né, um puleiro, um lugar para dormir. Então nesse tempo era assim. Então as pessoas trabalhavam e chegavam, um pouquinho de prosa, de conversa, iam dormir, tinham tempo talvez até mesmo para adorar. Mas hoje é complicado, porque em 1896 foi inventado, no caso, o rádio. Então olha só, aí já havia um entretenimento para roubar um pouquinho do sono e do tempo do homem. A minha mãe conta que quando ela era criança, ela ouvia novela pela rádio, né? Ouvindo a rádio, olha que interessante. Em 1927 a TV ela foi inventada. Então o homem ele começou a se embriagar com o mundo do cinema. Agora já tem a luz elétrica, tem o rádio, tem a TV e por fim, não preciso falar, na década de 1990 foi desenvolvido a rede mundial de computadores, a internet, e toda esta tecnologia tem feito cada dia mais o homem se afastar de Deus, não ter tempo mais para Jesus. Então é por isso que eu disse que hoje talvez é mais desafiador para nós termos esse tempo como Maria para estar aos pés de Jesus do que naqueles dias. Marta já estava errando naquele tempo, mas hoje, irmãos, eu vejo que é complicado na vida de muitas pessoas, porque além de dar conta dos afazeres do dia, hoje o cristão ele também precisa ter tempo para toda essa demanda de tecnologia, ter tempo de cinema, de internet, de Netflix, de celular. E o que acontece? Muitos cristãos estão virando escravos da tecnologia, gente que está presa com essas coisas. Eu disse aqui pela manhã, gente, com todo amor, respeito e carinho, eu não consigo entender como um cristão ele pode ter aplicativo de jogos no seu celular, apostas. A gente ouve aí, a gente comentando, sabe, eu apostei R$10, R$20, meu irmão, você é cristão, você é crente, você é homem de Deus, a tua sorte já foi lançada em Jesus. Para com isso. Gente que às vezes você ouve dentro da igreja, mulher reclamando do marido, marido reclamando da mulher, o meu esposo vive apostando, o meu esposo vive enfurnado em jogos eletrônicos, em redes sociais. E aí o que acontece? A pessoa não tem disposição para nada, a pessoa não tem disposição para trabalhar, não tem disposição para dar um tempo de qualidade para a família. E claro que ela não vai ter um tempo de disposição para estar buscando a presença do Espírito Santo. E por que isso está acontecendo? É porque mais do que nunca nós estamos vivendo no mundo de Marta, porque não bastasse alguns inimigos, irmãos, porque eu costumo dizer que Deus sempre teve os seus inimigos, né? os concorrentes do coração humano. Jesus sempre querendo tocar o coração do homem, mas tem um diabo que não deixa. Muitas vezes ele, como diz a Bíblia, ele se opõe para que Jesus não toque o teu coração, e ele usa às vezes o mundo com os prazeres, a carne com os seus desejos, agora usa a tecnologia com os seus enganos, e a pessoa não tem mais tempo para Jesus. Ela vive num mundo de Marta, e é incrível, porque
8h22 da noite, 20 horas e 22 minutos. Com todo o respeito, quanto tempo você deu para Jesus hoje? Quanto tempo você fez como Maria, o coração de Maria, sentou lá na tua casa, diante da tua Bíblia, diante de Jesus, e passou tempo com Ele? Quanto tempo? Não precisa me responder, mas quanto tempo você ficou hoje na internet? Quanto tempo hoje você ficou assistindo televisão, Netflix? Por que isso está acontecendo? Porque nós vivemos no mundo de Marta, mas nós precisamos buscar no coração de Maria, um coração de Maria. E é interessante, queridos irmãos, que no versículo 39 está escrito que Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. São poucos que têm feito isto hoje diariamente, porque as pessoas não têm mais tempo e nem interesse para passar tempo na presença de Jesus. Como eu disse aqui também pela manhã, às vezes a pessoa vem para o culto e fala: está faltando unção, o louvor não está legal, a palavra não está legal. Mas você vê a pessoa, ela vem para o culto, mas ela saiu de uma partida de futebol, de um momento de entretenimento, ela não teve um tempo para estar aos pés de Jesus, buscando a graça. Senhor, daqui a pouco tem culto, eu quero que o Senhor fale comigo. Jesus, eu estou me consagrando, eu quero que esses louvores realmente venham tocar no meu coração, eu quero sair de lá um pouco mais diferente. As pessoas não têm mais tempo. É o mundo de Marta que nós vivemos, e são poucos que têm esse coração de Maria, diariamente estar aos pés de Jesus. E às vezes eu comento com a minha esposa, eu falo: amor, você vê, nós buscamos ter uma vida com o Papai do Céu todos os dias, reservamos horas para estar com Ele, orando, jejuando, lendo Bíblia, já temos as dificuldades. Imagina a pessoa que só vem ter comunhão com Jesus no culto, só abre a Bíblia no momento de culto, porque nos outros momentos, nos outros dias, estão vivendo no mundo de Marta. E o versículo 40 diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, muitos afazeres. Eu repito, não eram coisas ilícitas, nós não estamos falando de pecado, de prostituição, nós estamos falando de muitos afazeres, de distrações. Cuidado com as distrações. E agora eu quero sim deixar alguns versículos, 2, 3 versículos, onde o Senhor nos adverte sobre o perigo das distrações na vida de um cristão. Porque a Marta era uma mulher de Deus, amém? Era alguém que recebeu Jesus na porta. E quando você olha para o contexto, presta atenção, humanamente falando, a Marta, talvez ela tinha mais razão do que Jesus. Eu estou falando humanamente falando, porque Marta pensou: peraí, Jesus vem para minha casa, ou almoçar, ou jantar, não sei, tomar uma refeição, Ele traz 12 discípulos com Ele, 2 marmanjos, e agora eu tenho que fazer a comida para todos esses homens, eu tenho que servir a mesa, eu tenho que fazer tudo, e a minha irmã lá, aos pés dele, ouvindo o que ele tem para dizer. E às vezes a gente pensa assim: poxa, esse negócio de ficar dentro da igreja, trabalhando, não compensa. Como eu falei, hoje cedo, 6h30 da manhã, a gente estava aqui orando, e eu achei bacana, porque tinha um pastor aqui que estava orando conosco, acabou a oração, foi fazer discipulado, depois do discipulado tinha culto, depois do culto, sei lá, se tinha mais discipulado, e às vezes as pessoas olham e falam: para que isso? Está perdendo o domingo dele, está perdendo a família. Mas para Jesus, meu irmão, é diferente. Jesus diz: aquele que pensa perder a sua vida nessa vida, vai ganhar, mas aquele que acha que está ganhando, vai perder, porque a melhor parte é estar aos pés de Jesus. Quantos me entendem? É ter um coração de Maria, é ter cuidado com as distrações. E por favor, eu não estou dizendo que é errado você ter um momento de entretenimento, eu não estou dizendo aqui que é pecado você ter o teu momento com a sua família, por favor, de férias. Mas o problema é quando a gente não prioriza, a gente não busca esse coração de Maria. Então, em Mateus capítulo 13, versículo 22, está escrito assim, são aqui ensinamentos de Jesus: e o que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera, né? Na versão aqui RA, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, olha só, sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmãos, os cuidados do mundo,
as distrações do mundo. Jesus, depois você lê na tua casa, não agora, eu não tenho tempo de explanar aqui, é uma parábola que Jesus estava contando, a parábola do semeador, mas ele usa esse tipo de terra aqui, né, entre espinhos, para representar aquele coração que recebe a semente, a palavra, e a Bíblia fala que essa pessoa até ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, as distrações, a sedução da riqueza, sufoca a palavra, ela fica infrutífera. Gente, quantas pessoas estão assim dentro das igrejas? Os cuidados do mundo, as distrações sufocaram a palavra que todo culto ouve, e a pessoa fica infrutífera. A pessoa não consegue criar raiz em Jesus, não consegue produzir para o reino. Por quê? Por conta das distrações do mundo. Repito, eu não estou falando de pecado, não estou falando de coisas absurdas, abomináveis, estou falando de distrações, de coisas lícitas que às vezes tomam o lugar de Deus na nossa vida. O mundo de Marta. Em Lucas 21, 34, olha o que Jesus disse: olhai por vós mesmos. Jesus estava falando com seus discípulos: olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, né? Na versão aqui, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia de embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Irmãos, eu fico pensando como os cuidados da vida, como essas distrações têm sido usado pelo diabo como laços para nos prender. Porque o intuito da palavra, talvez é uma palavra de posicionamento para mim, para você, mas não é para te colocar para baixo. Jesus ama você, mas é para você se despertar. Porque talvez você está aqui e você é uma pessoa que tem tido dificuldade de vencer este mundo de Marta, porque você tem tempo para tantas coisas, mas você não tem tempo para Jesus. O que muda a vida de uma pessoa, irmãos, a gente acabou de fazer aqui, começou com mais uma turma dos cursos de fundamento. Eu falei para eles: o que muda a vida de uma pessoa é vida com Deus. Não adianta você achar que vir na igreja e ir embora para a tua casa vai mudar a sua vida. É você ter vida diariamente com Jesus. Por isso que das nossas visões aqui como igreja local é levar o povo a ter comunhão com Deus. Por isso que todo dia essa igreja está aberta para oração, para estimular, para incentivar você a ter vida com Deus. E nós como pastores temos que ser exemplo, temos que estar aqui buscando, lendo Bíblia, porque é isso que muda a vida de uma pessoa. Agora, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler Bíblia, mas a gente tem tempo, como eu disse, para assistir televisão, para ir ao cinema, para assistir seriado. Tem tempo, como eu falei, muita gente que tem jogos eletrônicos. Irmãos, nós precisamos despertar. A gente precisa se despertar. Muito triste quando a gente ouve aqui de um cônjuge: olha, meu marido, minha mulher não tem jeito, só vive, sabe, nos jogos de celular, vive aí jogando, literalmente falando, aposta. Meu irmão, nós precisamos se converter, literalmente abandonar esse mundo de Marta. Jesus está aqui, nos advertindo: acautelai-vos, cuidado com os cuidados desse mundo, cuidado. Esse outro texto é incrível, 1 Coríntios capítulo 7, se você ler depois na tua casa todo o capítulo 7 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é um capítulo que Paulo fala sobre casamento. Ele está respondendo perguntas acerca de casamento para a igreja, não é para ímpio. Mas quando chega no versículo 32 em diante, ele para um pouco e fala sobre algo que é muito mais importante do casamento, da família, do que a própria família, que é a gente se consagrar a Deus, a gente priorizar a Deus. Então olha só, 1 Coríntios 7, 32, Paulo diz assim: pois quero que estejais livre de cuidado. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas quem é casado, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. Está dividido. A mulher não casada e a virgem cuidam
das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. Mas a casada, porém, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso. Olha que Paulo está dizendo para a igreja: digo isto para proveito vosso, não para vos enredar, ou seja, não é para restringir a fé de vocês, mas para o que é decente. Agora presta atenção: a fim de poderdes dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. Na versão que está sendo aqui projetada, né? Mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Mas eu gosto dessa versão: a fim de poderes dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. Quais são as distrações que têm tirado você da presença de Jesus? Sabe, irmãos, às vezes a gente ouve coisas meio agressivas nos nossos ouvidos nos dias que nós estamos vivendo. Eu não estou falando, por favor, nunca citaria nomes aqui, mas algum tempo atrás eu ouvi acho que é podcast que fala, esses pastores conversando, e pastor famoso dizendo lá, né, na mensagem de que a gente tem que realmente priorizar a nossa família. E ele falou ali: se os meus filhos chegassem para mim e dissessem: olha pai, o senhor escolhe, né, o ministério, a igreja ou nós, eu não pensaria duas vezes, eu abandonaria o ministério porque eu tenho que cuidar da minha família. Parece um bom discurso, sim ou não? Mas não é, meu irmão. Deus, ele tem que ser prioridade na minha vida, na sua vida. Eu disse aqui pela manhã e repito: amo a minha esposa de paixão, é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Amo os meus filhos, e cada dia eu trabalho para ser um esposo melhor, um pai melhor. Mas a gente tem que entender algo. Ela sabe disso, eu já disse para os meus filhos: eu amo vocês de paixão, mas não mais do que Jesus. Não mais do que Jesus. E hoje a gente está trocando Jesus por tudo. A gente troca Jesus pelo cônjuge, a gente troca Jesus pelos filhos, a gente troca Jesus pelo trabalho, a gente troca Jesus pela carreira, a gente troca Jesus pelo dinheiro. Mas Deus conhece o coração. Como assim conhece o meu coração? Deus, ele tem que ser prioridade. Jesus lá em Mateus 10, ele disse, e ele nos ensinou, irmãos, de uma maneira muito clara: quem ama o pai, a mãe, o filho, mais do que a mim, não é digno de mim. E você sabe por quê? Eu amo Jesus acima da minha esposa, dos meus filhos, porque quem deu os meus filhos foi Jesus. Quem deu uma esposa maravilhosa para mim foi Jesus. Sabe por que eu amo Jesus mais do que o ministério? Porque quem confiou esse ministério para mim foi Jesus. Ele tem que ser prioridade. Nada pode ser distração na minha vida. Pode aplaudir Jesus. Se você tem um bom emprego, glorifica Jesus, foi Ele que te deu. Mas não coloque o emprego no mundo de Marta. Não coloque o emprego à frente de Jesus. Porque eu tenho aprendido na minha vida, meu irmão, tudo que rouba o meu foco de Jesus não é de Deus. Eu louvo a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família, que me incentiva. Mas nunca que eu vou chegar e falar, nunca eu sei que aconteceria isso. A minha esposa é 90%, 95% do meu ministério, uma mulher de Deus. Eu não estou aqui para jogar confete nela, ela não precisa disso. Mas nunca que se ela dissesse para mim, amor, você tem que escolher entre eu ou a igreja, um ministério, eu ia impressionar as pessoas. Não, eu vou escolher minha esposa. Como assim? Eu diria, meu amor, eu estou faltando com você como marido, não estou sendo um bom marido, é isso? Não, é porque eu não quero mais. Eu falei, filho, então sinto muito, porque Jesus, meu irmão, depois você lê na tua casa lá em Marcos 10, a partir do versículo 29, quando Pedro, ele chegou para Jesus e disse, Senhor, olha, esse homem rico, ele não quis deixar tudo para te servir, mas nós deixamos tudo, Jesus, para te servir. Jesus olhou para Pedro e para os discípulos e disse, em verdade eu vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, fazendas, pai, mãe, filho, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais nesta vida e no porvir a vida eterna. Não troque Jesus por nada. Sai fora desse mundo de Marta, meu irmão. A tecnologia não pode ser maior do que Jesus. Netflix não pode ser maior do que Jesus. Rede social não pode ser maior do que Jesus. O teu emprego não pode ser maior do que Jesus. A propósito, do que você fala mais durante o dia? De Jesus ou do teu trabalho? De Jesus ou de dinheiro?
Não importa quem você é, o que você faz, você é um homem de Deus, você é alguém que faz parte dessa geração que Deus está levantando com o coração de Maria. Você pode ser empresário, médico, você pode ser o que for, político, Deus tem um propósito na tua vida, mas você é um homem, uma mulher de Deus. Cuidado com as distrações, a fim de poder dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. Eu quero já entrar na conclusão, porque eu disse que seria breve. No versículo 42, na parte B, está escrito: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Presta atenção, o que Jesus falou para Marta: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E minha pergunta é: qual é a parte que você tem escolhido na sua vida, meu irmão? O que mais tem ocupado o seu coração? Com o que mais você tem ocupado o seu tempo? Você tem 8 horas para trabalhar, você tem 8 horas para descansar, para dormir, e o que você está fazendo com as 8 horas que sobram? Não, 8 com 8, 16, com 8, 24, isto. Por que você diariamente não faz como Maria, aos pés de Jesus? Maria escolheu a boa parte. Qual parte nós estamos escolhendo, irmãos? Eu repito, como é que nós vamos viver como uma geração que Jesus quer nos levantar, de coração de Maria, não tendo tempo para Ele, não abrindo uma Bíblia todo dia, não se alimentando, não tendo comunhão com Deus? Maria escolheu a melhor parte. Qual é a parte que nós estamos escolhendo? E nós lemos no versículo 41, e respondeu-lhe Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. Jesus tem que ser prioridade. Deus, Ele sempre vai ocupar o lugar que você colocar Ele na sua vida, meu irmão. Sabe por quê? Nós vivemos uma geração de cristão que quando perde um ente querido se desvia de Jesus. Quando perde uma casa, quando perde um trabalho se desvia de Jesus. É porque Jesus não é prioridade na vida dessa pessoa. Não é como Jó, que quando perdeu tudo, ele disse: ó, eu vim nu para esse mundo, e eu vou voltar nu para lá. Tudo que eu tinha de Deus, Ele me deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós vivemos num mundo de Marta, onde infelizmente muitos de nós não estamos valorizando, queridos irmãos, aquilo que nós mais temos privilégio, que é estar com o nosso Senhor. Eu disse isso no Tadel e repito, eu amo estar aqui, pregando, ensinando, discipulando, mas o lugar que eu me sinto mais confortável é quando eu estou a sós com o Senhor Jesus lá em casa, ou pelas manhãs aqui nesse altar. E eu não estou falando isso para te impressionar, não. Minha esposa está lá, ela sabe disso. Eu repito, quanto tempo você passou com Jesus hoje? Com o coração de Maria, aos pés de Jesus. Irmãos, nós precisamos voltar a ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Nenhum ministério pode ser maior do que a nossa comunhão com Jesus. E eu sempre oro, eu falo: Espírito de Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, para que jamais venhamos fazer do ministério um ídolo, de um filho um ídolo, de um neto. Eu tenho uma netinha agora, gente, é incrível, é maravilhoso, é uma sensação. Você que é avó sabe como que é. E eu falo: Jesus, tem misericórdia de mim, porque é muito bom estar com as pessoas que a gente ama. Mas eu falo: Jesus, guarda o meu coração de que jamais eu venha colocar um ídolo na minha vida, porque qualquer coisa hoje, irmãos, qualquer coisa que, olha, é incrível, mas com todo respeito, a gente coloca como ídolo: eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais, porque, por conta do meu filho, por conta do meu neto, por conta do meu trabalho, ídolos. É o mundo de Marta. Mas eu creio que você está aqui porque você tem um coração de Maria, e Jesus quer te levantar. Ele quer te levantar como essa geração, coração de Maria. Alguém que decidiu escolher a melhor parte. Eu quero pedir para o pessoal do louvor vir, para nós encerrarmos o culto. Quantos aqui nessa noite estão dispostos a buscar esse coração de Maria? E esse mundo de Marta, irmãos, este mundo de Marta vai até a volta de Cristo. Tecnologia, isso não tem fim, isso não tem fim. Você pega um celular, estou aqui usando cronômetro. Você pega um celular, aplicativo de banco. Você pega um celular, você compra, você vende. E se a gente não vigiar, a gente vira escravo disso.
A sua esposa às vezes não tem coragem de falar para você, mas fala para nós. O seu esposo não tem coragem de falar para você, mas fala para nós: não aguento mais, meu marido, minha mulher só fica enfurnado em celular, não tem tempo para a família, não tem tempo. Você sai para ir para uma lanchonete, às vezes o casal está aqui, ó, um com o celular, outro com o outro, está conversando na mensagem, lá no WhatsApp: tudo bem? E aí, como vai? É incrível isso, a gente não tem tempo. É por isso que, por favor, enquanto o pessoal se apronta aqui, eu não sou contra você ter o celular no aplicativo, você lê na igreja, desde que você use para isso, mas isso te distrai. Por isso que eu incentivo você ter uma Bíblia impressa, para você ter tempo com Deus, uma caneta, uma reguinha, para você ler devagar, impressa, para Deus falar comigo, para celular não apitar no seu ouvido, para o mundo de Marta não te apartar da presença de Jesus. Quantos querem escolher a melhor parte nessa noite? Se coloque de pé, por gentileza. Nós vamos ter esse tempinho, falta pouco mais de 15 minutos para a gente encerrar a reunião. Vamos ter esse momento de busca, e eu quero deixar você bem à vontade. Você que queira vir nesse altar aqui, ó, pode sair do teu lugar, vem aqui e falar: Senhor, eu quero escolher a boa parte. Jesus, eu quero a boa parte, quero boa parte, quero boa parte, quero a boa parte. Eu repito, eu preguei para cristãos, para homens e mulheres que amam Jesus, mas que talvez esse mundo de Marta está tirando você da presença de Jesus. Talvez essa atitude de você vir aqui nesse altar, se desmanchar como muitos fizeram pela manhã, é algo profético, que vai com certeza ser um divisor de água na sua vida, porque eu acredito que Jesus, Ele vai derramar um espírito novo sobre você nesta noite. Isso, aproveite o momento. Você que vai ficar no seu lugar, aproveita o momento para você buscar, para você adorar. Aleluia, aleluia. Que eu poderia te oferecer